Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Escola Unicista. Sou a Bruna, psicoterapeuta e facilitadora de um curso em milagres. Estou aqui hoje para mais uma vez facilitar os estudos do Manual de Professores. Hoje nós vamos para o texto 12. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Bem-vinda, Claita. Boa noite. Vamos dar aquela respirada, sentir a nossa presença. Eu conto com o seu estado de presença aí do outro lado, para a gente integrar esse texto de hoje. Olá, além do salto, acho que é a Carla, né? Seja bem-vinda, Carla, porque o texto hoje está incrível. Parece que eu nunca li isso aqui, gente. Tá muito maravilhoso. Então, vamos começar daquele jeito, vou lendo, explicando, pausando, vocês vão falando aí também. Então, vamos lá. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Vamos trazer um contexto primeiro. Primeiro, vamos nos lembrar que o mundo é ilusório, que o mundo é uma projeção e que professor de Deus são todos aqueles que estão separados, mas que escolhem se unificar, escolhem se lembrar na mente que são canal de Deus, que somos canal do Espírito Santo, que somos a lembrança desse amor. Então, é uma pergunta muito boa, né? Quantos professores de Deus são necessários para que todos se lembrem do amor? Para que não exista mais guerras, mais separação, mais doença. Se cada um de nós que escolhe ser um canal desse amor é um professor de Deus, o que falta? Quantos mais são necessários para que todos se lembrem? A resposta a essa pergunta é um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o suficiente. Esse santificado e redimido torna-se o ser que é o Filho de Deus. Ele que sempre foi totalmente espírito, agora não mais se vê como um corpo, nem mesmo em um corpo. Agora vamos olhar para nós, que estamos aqui disponíveis para ser professores de Deus. Você se vê ainda como um corpo? Você se vê ainda estando em um corpo? Ou você acessa às vezes a lembrança de que você é espírito, mas rapidamente dá uma dorzinha no corpo, dá uma dor de cabeça, a gente bate o pé aqui no cantinho, já sente uma dor e a gente volta pro corpo, ou sente as emoções do corpo. Como que é para vocês? Por muito tempo eu tive esse paradigma de ser um corpo, um paradigma totalmente materialista. Então, com o passar dos anos, eu fui entrando na ideia de que eu sou um espírito, mas eu estou encarnada em um corpo, eu possuo um corpo. Aí depois, com um curso em milagres, eu fui soltando até essa ideia. Mas ainda assim, muitas vezes, durante um dia, eu volto para a ideia de que eu sou a Bruna, de que essa historinha de Bruna é muito importante. E sofro junto com essa história, me identifico. E depois eu volto para a unidade ali, eu vou meditar, eu me lembro que eu sou esse amor. E as coisas que fazem a Bruna sofrer não tem tanta importância assim. Eu me sinto nesses altos e baixos dessa lembrança. Então, eu vou ler novamente esse começo e pratiquem a honestidade do professor de Deus e observem vocês. Eu ainda me identifico com esse corpo? Como que tá isso dentro de mim?
Então, a resposta a essa pergunta é: um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo, é o suficiente. Esse santificado e redimido torna-se o ser que é o Filho de Deus. Então, o professor de Deus completamente lembrado, ele vai se tornar o ser que é o Filho de Deus. Ele que sempre foi totalmente espírito, agora não mais se vê como um corpo, nem mesmo em um corpo. Por conseguinte, ele não tem limites. E sendo sem limites, seus pensamentos estão unidos aos de Deus para todo o sempre. Então, o professor de Deus, completamente lembrado, tem os seus pensamentos completamente unidos aos pensamentos de Deus. Portanto, não cabe mais o pensamento limitado dos julgamentos, o pensamento limitado do nosso corpo, e assim diante. É um treino, né? Um treino muito forte, porque por mais que eu esteja aí há um bom tempo já me olhando para tudo isso, é difícil permanecer nessa consciência aqui. Seus pensamentos estão unidos ao de Deus para todo sempre. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. Assim, ele compartilha da vontade de Deus e traz os seus pensamentos e mentes ainda iludidas. Ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Ele aceitou Cristo e está salvo. Eu tenho mais uma história para compartilhar para vocês sobre essa questão de aceitar a Cristo e estar salvo. Eu busco entender a minha função nesse mundo, acho que desde que eu aprendi a falar. Então, eu passei por muitas religiões e a cristã evangélica foi uma que eu mais permaneci. E uma das perguntas, né, que se fazem muito é se você aceita Cristo. Então, na adolescência eu já aceitei, não sabendo direito o que isso significava, mas eu sabia que para ser salva eu tinha que aceitar a Cristo. Me batizei nas águas, e é estranho porque eu lembro da sensação de, tá, mas nada mudou. Eu aceitei a Cristo e não acontece nenhuma mágica. Não muda nada fora, não tô sentindo nada de diferente, mas vou seguir aqui nesse caminho. E durante a minha trajetória, eu sempre perguntava para Deus qual é a verdade, me mostra a verdade. E eu vou ler novamente para vocês aqui, vocês vão perceber que aceitar a Cristo é realmente se tornar Cristo. E se tornar Cristo é unificar a nossa mente aos pensamentos de Deus. E essa salvação está disponível para todos, porque é a lembrança de que nós somos um. Só que para mim chegar nessa lembrança, eu preciso abrir mão da historinha de Bruna, do mundo que criei para mim mesma, do meu mundo de separação desse amor. No final das contas, isso é aceitar a Cristo, isso é aceitar Jesus, isso é estar unificado. A Claita diz, é soltar toda a dualidade. Sim. É muito mais profundo do que alguém me perguntar, você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Que é o que sempre falavam para mim, e eu digo, sim, eu aceito, e agora? Então agora, abre mão de si mesmo, de toda a ideia de dualidade. Mas isso é um caminho muito amoroso. Não é da noite pro dia, pode até ser em alguns casos, né? Mas aqui, pelo caminho de um curso em milagres, é um caminho de amor, de lembrança diária. Deixa eu só desligar um negocinho aqui.
Vou ler novamente essa parte, que eu achei muito legal e eu me lembrei desses meus momentos de querer aceitar Cristo e não saber direito o que eu estava fazendo ali. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. Assim, ele compartilha da vontade de Deus e traz seus pensamentos e mentes ainda iludidas. Ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Ele aceitou Cristo e está salvo. Assim, o Filho do Homem vem a ser o Filho de Deus. Não é realmente uma mudança, é uma mudança na mente. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus. É uma mudança na mente. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus. Deus já não pode ser temido, pois a mente não vê nenhuma causa para a punição. Mais uma coisa para a gente olhar, né? Existe em nós ainda essa crença coletiva de um Deus punitivo? Eu ainda acredito que mereço ser castigado e punido? Como que está isso dentro de nós? Porque é uma crença muito forte, né? A crença no sofrimento e no sacrifício de Jesus. Portanto, se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Então, toda crença que existe em nós ainda na punição é uma crença de separação. Então, o professor de Deus, o único necessário para salvar o mundo, é aquele que não vê mais punição. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus. Deus já não pode ser temido, pois a mente não vê nenhuma causa para a punição. Os professores de Deus parecem ser muitos, pois é essa a necessidade do mundo. No entanto, unidos em um só propósito esse que compartilham com Deus. Como poderiam estar separados uns dos outros? Então, quando a gente começa a entrar nessa ideia de eu aceito ser um professor de Deus, eu aceito ser um canal desse amor, a gente ainda se vê separado, né? Eu sou a Bruna, tem a Claita, a Maritânia, que nos auxilia aqui também, tantos outros professores de Deus, né? De diversas religiões e pessoas que escolheram ali se lembrar desse amor. Mas aqui na dualidade, a gente se vê separado. Mas na verdade somos um só. O professor de Deus é um único pensamento de lembrança, ramificado aqui em diversas personalidades, para ser um canal do Verbo de Deus. Os professores de Deus parecem ser muitos, pois é essa a necessidade do mundo. No entanto, unidos em um só propósito esse que compartilham com Deus, como poderiam estar separados uns dos outros? Que importa então se parecem em muitas formas? Suas mentes são uma. Sua união é completa. E Deus agora trabalha através deles, como se fossem um, pois é isso que são. Que lindo. Então, sente em vocês agora esse chamado que nós temos para ser um professor de Deus, que me tocou em algum momento, que tocou a Claita, que toca você que está assistindo. É um chamado de
isso parece ser muito real para mim, parece que tem verdade nisso que eu estou ouvindo, porque foi isso que eu ouvi a primeira vez que eu comecei a estudar um curso em milagres, ao mesmo tempo que, caramba, isso é muito doido, mas meu coração tá quentinho, tem um chamado nisso, eu vejo verdade nisso. Esse é o chamado do professor de Deus, que vai chamar muitas pessoas. Mas poucos vão escolher ouvir, escolher tomar essa decisão. Mas o professor de Deus continua sendo um só. E quando a gente escolhe ser esse professor de Deus, a gente se unifica nessa mente. Nesse lugar, eu e a Claita somos um só. Estamos aqui no mesmo propósito. Tanto que a escola veio com esse propósito de ser um caminho de amor. Então, nesse propósito, nós somos um. Claita diz, sim, uma lembrança e uma tranquilidade, uma verdade. Exatamente. Todo professor de Deus, ele pode falar de diversas formas, né? Mas o amor e a unidade sempre vai ser uma coisa só. Não pode ter separação. Então, como poderiam estar separados uns dos outros? Que importa, então, se parecem em muitas formas? Olha que interessante, porque a unidade, né, o pensamento unificado não está só em um curso em milagres. Nós falamos aqui de um curso em milagres, mas o professor de Deus é tudo aquilo que vai unificar em amor. Então, seja qual for o teu caminho, que você se lembre do amor, você também é um professor de Deus. Que vai usar outras formas, outras palavras, mas é um só. Suas mentes são uma. Sua união é completa. E Deus agora trabalha através deles, como se fossem um, pois é isso o que são. Por que é necessária a ilusão de serem muitos? Somente porque a realidade não é compreensível para os iludidos. Vou ler de novo. Sintam essas palavras. Por que é necessária a ilusão de serem muitos? Somente porque a realidade não é compreensível para os iludidos. Então, o que é a realidade? É isso que nós estamos vendo? É esse paradigma materialista? É essa ideia de corpo? É essa ideia limitada? São esses rótulos? Isso é real? O ego nos diz que isso é real. Porém, aqui está dizendo que a realidade não é compreensível para os iludidos. Só muito poucos podem ouvir a voz de Deus de qualquer maneira que seja. E mesmo estes não podem comunicar as suas mensagens através do Espírito que as deu. Eles necessitam de um veículo através do qual a comunicação venha a ser possível para aqueles que não reconhecem que são espírito. Um corpo eles podem ver, uma voz podem compreender e escutar, sem o medo que a verdade encontraria neles. Olha que incrível, gente. O Espírito de Deus usa o corpo como ferramenta para nos lembrar da verdade. Então, se lembra daquele momento que você se identificou demais com o teu corpo, que você não lembrava que você era um espírito
Como que isso foi chegando para você? Eu precisei da ilusão do corpo de alguém, da voz de alguém, do ensinamento de alguém, para despertar em mim a lembrança. Isso foi um caminho amoroso. Poderia ser de diversas outras formas, né? Peraí. Poderia ser de diversas outras formas para a gente se lembrar que a gente é um espírito, mas talvez seria através do medo. E quando tem o medo, a verdade não entra. Vou ler novamente. Eles necessitam de um veículo através do qual a comunicação venha a ser possível para aqueles que não reconhecem que são espírito. Um corpo eles podem ver, uma voz podem compreender e escutar, sem o medo que a verdade encontraria neles. Não te esqueças de que a verdade só pode vir aonde ela é bem-vinda, sem medo. Assim, os professores de Deus precisam de um corpo, pois a sua unidade não poderia ser reconhecida diretamente. Tá aí a função do nosso corpo. Por que que ele existe, né? Qual que é a função quando ele escolhe ser um professor de Deus? É apenas uma ferramenta. Entretanto, o que faz os professores de Deus é o seu reconhecimento do propósito, que é o propósito do corpo. À medida que avanças em sua profissão, venha a estar cada vez mais certos de que a função do corpo é apenas deixar que a voz de Deus fale através dele para os ouvidos humanos. E esses ouvidos carregarão para a mente do ouvinte mensagens que não são desse mundo, e a mente compreenderá devido à sua fonte. Dessa compreensão virá o reconhecimento. Nesse novo professor de Deus, do qual é realmente o propósito do corpo. Clayton está dizendo, sim, o corpo é um símbolo dentro da mente. Ele serve como comunicação. E como comunicação de mensagens que não são deste mundo. E aqui me volta a lembrança daquele chamado no meu coração. A primeira vez que eu ouvi, que eu comecei a ler, e o meu ego falava, caramba, que papo de doido, um curso em milagres é muita loucura. O que você tá fazendo no meio desse povo doido? Mas o chamado, porque eu estava ouvindo as mensagens, né? E essa mensagem se conectou com a fonte daquilo que eu realmente sou. O chamado foi maior do que o meu pré-julgamento, dentro aqui das minhas caixinhas de certo e errado, socialmente aceito ou não. Porque mesmo eu já estando no meio da espiritualidade, foi um processo para mim começar a falar sobre o pensamento unificado. Ainda existia muita resistência em mim. Mas o chamado foi maior, porque é uma mensagem que não é deste mundo. Vou ler novamente essa parte. E esses ouvidos carregarão para a mente do ouvinte mensagens que não são desse mundo. E a mente compreenderá devido à sua fonte. Então, a compreensão que nós temos não é uma compreensão intelectual, com base nos conhecimentos que nós já possuímos. É uma compreensão que nos lembra da nossa real natureza. É uma compreensão, conhecimento que vem de Deus. Clayton está dizendo, tanto para o professor ego, como pode ser comunicação do professor Espírito Santo.
Sim, porque o ego ele realmente pode usar as verdades, né, daqui para sustentar as mentiras, as ilusões. Só que tem uma diferença quando a gente realmente escolhe ali de coração. Eu quero ser um canal desse amor. Eu quero entender. O entendimento, esse conhecimento vem. Vem porque ele nos lembra da nossa fonte. E é nesse lugar que a gente se unifica e que se unifica com os outros professores. A Clarita diz: por o professor interno nos deixa no sono, e no sonho ou acordada na lembrança de Deus. Eu não entendi direito, Clarita. Vou ler de novo. Peraí. No ego estamos no sonho. Sim. O ego, ele sempre vai dar significados de rótulos para nós. E o Espírito Santo vai trazer a unificação. Então, eu me lembro que quando eu estava começando, assim, no meio da espiritualidade, com todas as técnicas, eu excluía, por exemplo, a religião, que foi um caminho pelo qual eu passei. Então, eu achava que a religião estava completamente errada e eu era espiritualizada. Aí, eu entrei no meio da espiritualidade, que foi necessário também. E depois fui para um curso em milagres e aí eu entendi. E aí a verdade realmente veio, que o caminho é essa união. E que quando a gente está falando de amor e a gente está disposto para ser esse canal, nós vamos falar de diversas formas. E o professor de Deus vai usar diversas formas para que a gente volte para essa união. Então, quando eu me vejo aqui separada da Clarita, ou vejo tal doutrina separada, isso tá certo, isso tá errado, aí nós já estamos no ego novamente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou seguir aqui. Dessa compreensão virá o conhecimento nesse novo professor de Deus, de qual é realmente o propósito do corpo, do único uso que realmente existe para ele. Essa lição é suficiente para permitir a entrada do pensamento da unidade. E o que é um reconhecimento comum. Os professores de Deus parecem compartilhar a ilusão da separação, mas devido ao propósito para o qual usam o corpo, não acreditam na ilusão, apesar das aparências. Então, às vezes, a gente já até entrava em conflitos assim, tá, mas se eu me lembro que eu não sou esse corpo, por que eu ainda tô aqui? Né? Se eu lembro que eu sou espírito, que eu sou a extensão de Deus, se eu despertei para essa verdade, por que esse corpo ainda tá aqui? Já me veio às vezes essa pergunta, né? O que acontece quando eu me lembrar completamente de tudo? A gente vai sumir, vai desintegrar? O que vai acontecer? Quando eu me lembrar exatamente de tudo, o meu corpo pode continuar aqui. Só que ele vai ter uma função santa. A função do meu corpo é ser instrumento dessa lembrança. Olha o que está dizendo aqui. Os professores de Deus parecem compartilhar a ilusão da separação, mas devido ao propósito para o qual usam o corpo, não acreditam na ilusão, apesar das aparências. Então eu posso me lembrar e eu vou continuar aqui, sendo a Bruna, sendo mãe, vivenciando as minhas salas de aulas, atuando como psicoterapeuta, como facilitadora de um curso em milagres, porque eu tomei a decisão de usar o meu corpo e a minha história de Bruna para compartilhar o verbo de Deus. Esse é o real propósito. Então, existe uma diferença em usar o meu corpo para a lembrança da verdade e eu usar o meu corpo para dar realidade à separação, que vai dizer seguindo aqui no texto. A lição central é sempre essa.
seja para o que for que o corpo sirva para ti, é isso que ele virá a ser para ti. Usa-o para o pecado ou para o ataque, que é o mesmo que pecado, e o verás como pecaminoso. Porque és pecaminoso, é fraco, e sendo fraco, sofre e morre. Usa-o para trazer o verbo de Deus àqueles que não têm, e o corpo venha a ser santo. Então, esse mesmo corpo, ele pode ser usado para o pecado, entre aspas, né? O que é o pecado na visão de um curso em milagres? Da realidade, a separação. Estar separado de Deus é o próprio pecado. E eu posso utilizar do meu corpo como ferramenta do ego, para enfatizar cada vez mais essa separação. Assim como eu posso utilizar do meu corpo como ferramenta de lembrança. Vou ler novamente. A lição central é sempre essa. Seja para o que for que o corpo sirva para ti, é isso que ele virá a ser para ti. Usa-o para o pecado ou para o ataque, que é o mesmo que pecado, e o verás como pecaminoso. Porque é pecaminoso, é fraco, e sendo fraco, sofre e morre. Usa-o para trazer o verbo de Deus àqueles que não têm, e o corpo venha a ser santo. Por ser santo, não pode adoecer e nem pode morrer. Essa frase me pegou profundamente. Quando sua utilidade finda, ele é deixado de lado. E isso é tudo. Ponto final. Vamos sentir essa frase. Usa-o para trazer o verbo de Deus àqueles que não têm, e o corpo venha a ser santo. Por ser santo, não podes adoecer, nem pode morrer. Quando a sua utilidade finda, ele é deixado de lado, e isso é tudo. O corpo é só uma ferramenta de comunicação do verbo de Deus. E quando eu me apego a esse corpo, eu dou realidade para ele. Eu acredito ser apenas isso. Essa historinha é muito importante para mim. E a gente entra em sofrimento. Porque meu corpo não pode adoecer, porque eu não posso morrer. Porque eu não posso abrir mão dessa historinha que eu criei para mim mesmo. E isso gera sofrimento. E a dor da morte do corpo é real, porque eu acredito ser esse corpo. Eu me esqueci que a morte não existe. Porque eu sou perfeita como Deus me criou, porque eu sou um ser eterno. Então, ao utilizar o meu corpo para esse apego, existe morte e existe sofrimento e existe doença. O corpo não pode adoecer nem morrer, porque ele não existe. KKK, né, Clarita? Porque realmente, gente, tem que rir, né? Tem que rir porque quando dá uma dorzinha, a gente já se identifica com esse corpo e já dá um medo de morrer. E quando é um filho que tá doente, e quando é alguém muito querido que tá doente ou parte, né? Quando o corpo perde a utilidade, é o que disse aqui, ó. Ele é deixado de lado e isso é tudo. A utilidade do corpo é apenas essa, ser um veículo do verbo de Deus. E quando essa utilidade for cumprida, ele é deixado de lado, o corpo. Porém, eu não sou esse corpo. Ou existe morte,
é vida ou só existe vida eterna. E eu acredito, pelo menos o chamado que eu tenho aqui no meu coração, que a única coisa que existe é vida eterna. E o que vai ficando pelo caminho, sim, é o corpo. Mas eu não sou esse corpo. Então, para você que é a primeira vez que está ouvindo isso e também tá achando um papo de doida, bem-vindo ao clube. Eu também já passei por isso. Porém, sinta a compreensão no teu coração, se faz sentido para você. O meu coração com a leitura desse texto hoje tá assim, em estado de graça. Vou continuar. Então, quando a sua utilidade finda, ele é deixado de lado e isso é tudo. A mente toma essa decisão, assim como toma todas as decisões que são responsáveis pela condição do corpo. Contudo, o professor de Deus não toma sozinho essa decisão. Fazê-lo seria dar ao corpo outro propósito, além daquele que o mantém santo. A voz de Deus vai dizer-lhe quando estará cumprindo seu papel, assim como ela lhe diz qual é a sua função. Ele não sofre nem por ir, nem por ficar. Agora a doença é impossível para ele. Claita diz, e se só existe vida eterna, os corpos não existem, porque eles não são eternos. Sim, tudo que vemos aqui é ilusório. Nós estamos falando de algo aqui que está fora desse espaço-tempo, que está fora da compreensão do ego. Por isso que com os olhos do ego, ele olha para tudo isso daqui e acha uma loucura. Porque o ego não pode compreender a unidade. O ego só vê separação. Então não tem como o ego compreender a unidade. Não tem como a gente vir com o nosso intelecto e compreender um curso em milagres. Um curso em milagres é sentir. E é um sentir que vem a partir do momento que você escolhe ser um professor de Deus. E se tudo isso está fazendo sentido para vocês, sejam bem-vindos. E se não estiver fazendo, tá tudo bem também. Gente, eu vou ler novamente essa parte, tá? Então, aqui, ó, o professor de Deus, ele não escolhe sozinho. Por quê? A escolha sozinha vem do ego. Então, contudo, o professor de Deus não toma sozinho essa decisão. Fazê-lo seria dar ao corpo outro propósito além daquele que o mantém santo. A voz de Deus vai dizer-lhe quando estará cumprindo seu papel, assim como ela diz qual é a sua função. Ele não sofre nem por ir nem por ficar. Agora a doença é impossível para ele. A unicidade e a doença não podem coexistir. Morte e vida não coexistem. Ou é morte ou é vida, ou é ilusão ou é verdade. A unicidade e a doença não podem coexistir. Os professores de Deus escolhem olhar para os sonhos por algum tempo. É uma escolha consciente, pois aprenderam que todas as escolhas são feitas conscientemente, com total ciência de suas consequências. O sonho diz o contrário. Mas quem depositaria sua fé em sonhos, uma vez reconhecidos pelo que são? A consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Vocês já tiveram algum sonho lúcido? Você sonha, olha em volta e
e percebe que está em um sonho? Essa é a função do professor de Deus. Olhar para tudo isso que o ego diz ser real e se lembrar que você está dentro de um sonho. Eles observam as figuras dos sonhos e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que vem. Eu quero chegar nessa fase. Olha isso. A consciência do sonhar é a função real dos professores de Deus. Eles observam as figuras dos sonhos, ir e vir, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. Apesar disso, não são enganados pelo que vem. Reconhecem que contemplar uma figura de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la saudável e bonita. Toma essa, gente. A Clayta, observando aquilo que projetei. Olha, gente, só de observar as nossas projeções é um salto, assim, gigantesco. Porque, em geral, a gente entra na projeção e a gente acredita ser ela. Então, só de estar observando as projeções, ir e vir, como diz aqui, se deslocar e mudar, sofrer e morrer. E apesar disso, não são enganados pelo que vem, é muita coisa. Reconhecendo que contemplar uma figura de sonho como doente e separada não é mais real do que considerá-la saudável e bonita. Só a unidade não é coisa de sonhos. E é isso que os professores de Deus reconhecem por trás do sonho. Além de todas as aparências, e ainda assim como algo que toda certeza lhes pertence. Que lindo! Quando eu vi esse título, né? Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Eu achei que seria mais um texto falando sobre as características dos professores de Deus. Mas que texto que eu vou realmente precisar meditar muito nele, porque a única coisa que eu preciso me lembrar é que eu estou dentro de um sonho e que a única coisa que existe é vida. E que eu estou unificado com esse amor. E aquilo que eu realmente sou, o meu ego é incapaz de compreender. E a compreensão verdadeira vem do meu sentir. E o sentir é amor, é unidade. Ponto final. Para tudo que eu for fazer, o que eu for falar, os meus relacionamentos, eu preciso sentir amor e unidade. No meu trabalho, na minha casa, com estranhos, é amor e unidade. E eu vou seguir aqui observando as minhas projeções e não me identificando com elas. A Clayta diz: eu sou, o sou é vida eterna. Sim. O sou é vida eterna. Vamos ficar nessa lembrança de hoje. Assistam novamente essa live. Quem tem o texto, lê em casa. É a página 33 do Manual de Professores. Porque é um treino diário mesmo. A gente se lembrar e permanecer nessa unidade. Boa noite, gratidão, Clayta. A gente se vê na próxima.